Olá, amadas, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo no canal Pintando com Maria Nogueira. E vocês pediram, então eu vou trazer a pintura dessa bebezinha aqui, desse projeto que faz parte do nosso clube Pintando com Maria Nogueira. Porém, eu vou fazer uma ressalva de que eu vou fazer algumas adaptações, porque a cliente pediu esse mesmo desenho, porém com essa estampa. Então eu vou combinar esses dois tecidos. Então a gente provavelmente vamos mudar, fazer alguma alteração aqui em relação às cores, tá certo? Mas o desenho vai ser o mesmo. Então, se você não quer perder nenhum detalhe, fique comigo e acompanhe esse vídeo até o final. E para dar início à nossa pintura, a gente vai começar fazendo a aplicação do fundo, né? Dessa parte aqui toda colorida. Então, para isso, eu vou usar aqui na parte superior o marfim e o salmão bebê. Lembrando sempre de usar o diluente. Você vai precisar de uma bandejinha e o pincel Pitual 462. Esse é o número 4, mas poderia ser o número 2, tá certo? Então, vamos lá. Então, já preparei aqui o diluente, as tintas que eu vou usar. Vou deixar aqui do ladinho. Então, a gente vai começar... Vou começar pela cor marfim, que eu acho que é mais claro e mais fácil de trabalhar, já que a cor salmão bebê, se a gente não diluir ela acaba escurecendo a peça. Aqui não vai ter problema, porque o meu tecido vai combinar com essa cor salmão, tá? Então, eu vou manter essas mesmas cores para o fundo. Sempre movimento circular. Eu começo sempre carregando. Carreguei a tinta. Tinta mais diluente. Então, eu sempre começo... Vou pôr um pouquinho mais de amarelo. Marfim, no caso. Eu sempre começo bem próximo ao desenho e venho com movimentos circulares, trazendo essa tinta, suavizando. Principalmente aqui nas laterais. Então, eu começo com a carga maior de tinta, aqui bem próximo do desenho. Cuidado para não invadir o desenho. Para quem tiver dificuldade, utilize um pincel menor. Pode ser um 421, número 8. Faz todo esse contorno em volta do desenho e depois vem com o pituá espalhando. Então, carga maior do desenho, carga maior da tinta aqui bem próximo do desenho. Aí, o que sobra no pincel, eu vou espalhando aqui pra fora, dando esse efeito degradê, suavizando aqui. Então, vou fazer isso toda nessa parte superior. E aqui nessa parte mais próxima das nuvens, eu vou trabalhar com o salmão bebê. Então, aqui eu já fiz a aplicação do marfim. Agora, eu vou vir com o salmão bebê, mais o diluente. Vou colocar aqui na bandejinha. E não precisa fazer uma marcação, não, né? A gente faz esse efeito degradê, conforme vocês estão vendo aí no vídeo, para ficar algo suave. Agora, eu venho
com marfim o diluente. E vou unir junto aqui com o marfim. Nessa parte onde já é a trama da fralda, é mais chatinho de fazer. Então, a gente trabalha com cuidado para não desmanchar a trama da fralda. Dependendo do desenho, para o desenho não ficar muito pequeno, acaba invadindo essa área, mas não tem problema. Aqui eu falo, quem tiver dificuldade em trabalhar com pituá para não invadir o desenho, faça com um pincel menor. Aqui dentro do laço um pouquinho. E eu vou mesclar um pouquinho desse marfim junto aqui com salmão bebê. Ambas as tintas têm que estar úmidas, tá? Pra gente poder fazer essa mistura. E aqui agora eu vou fazer as nuvens. Então, eu vou usar o azul soft, o diluente, vou umedecer meu pincel na água. E vamos fazer aqui o fundo pra gente poder receber as nuvens. Por enquanto, tudo com pituá. Movimento circular, vou espalhando bem essa tinta. Olha o degradê aqui. Comecei bem pelo meinho e vim trazendo a tinta aqui pra fora, fazendo esse efeito de degradê. Tomando muito cuidado para não invadir o desenho. Bom, apliquei o azul soft, um cuidado maior na hora de fazer essa parte fora da faixa, né? Pra gente não acabar danificando a trama. Então, com muito cuidado, com a tinta um pouquinho mais diluída, a gente vai fazendo esse movimento de varredura. Pronto, agora eu vou fazer o fundo. A tinta ainda úmida, eu vou usar o azul inverno e vou fazer a sombra entre as nuvens. Mas para isso eu vou usar também o diluente. Mas eu vou usar o 421 número 8. Então, vem aqui no cantinho. Aplico no cantinho e espalho. Pra gente dar profundidade, porque na hora que eu vier com o branco, vai dar um efeito legal. E vou usando o diluente.
para deixar suave essa pintura. Então, assim eu vou fazendo em todas as profundidades dessa nuvem. De todas elas. Então, aqui tá a nuvem, terminando uma nuvem, e essa daqui é a nuvem de trás. Então, eu faço essa sombra. Aqui também fazer um pouquinho de sombra onde ela está ajoelhada. Pra gente poder vir com branco. Agora sim, eu vou vir com branco. E também vou usar o diluente. Só não vou fazer em cima do desenho. Aí, depois que a gente finalizar o desenho, a gente vem fazendo o retoque dessas nuvens. E algumas delas até passa por cima do desenho, para dar o efeito de que ela realmente está entre as nuvens. E sempre usando o diluente. Eu não vou trabalhar com muita carga de branco aqui nessas nuvens. Vou trabalhar com uma carga mais suave, então eu uso diluente para diluir essa tinta. Se você gosta de um efeito mais branquinho para as nuvens, coloque um pouco mais de branco e menos diluente. E vou fazendo movimento circular.
para unir junto com o azul soft. Aí, outra coisa, pessoal. Aqui saiu fora, então eu lavo o pincel. E com o pincel úmido, porém seco, eu retiro essa tinta. E venho novamente e faço o contorno em cima do traço. Procure não escurecer demais na hora de riscar, porque senão aí vocês vão ter mais problema para tampar esse risco. E é isso, eu vou finalizar aqui as nuvens e depois eu volto com a pintura. Então, dando continuidade a essa pintura, eu vou começar pelo rostinho da bebezinha. Então, eu vou trabalhar com a mistura, que eu falo mistura para pele clara, que nada mais é do que a mistura do amarelo pêssego e o branco. Então, 50% de um e 50% do outro, a gente vai obter essa mistura aqui, para pele clara. Como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar as mesmas cores, tonalidade de cabelo, a cor dos olhos, conforme a cliente pediu, mas eu vou ter que fazer alguma adaptação em relação à cor, porque o tecido que ela escolheu é salmão. Mas para pele, nada vai mudar. E a mistura para sombra, a primeira mistura que eu vou usar vai ser uma mistura de pêssego com jatobá. Só que vocês vão usar mais o pêssego e um pouco menos o jatobá. Vocês vão fazendo a mistura de vocês aos poucos, até obter mais ou menos essa tonalidade, tá? Então, vamos lá. Pincel 421, número 8. Eu gosto de trabalhar com esses pincéis. Eles são macios. Esse eu tô usando da forma como ele veio, não aparei. Embora eu goste dos pincéis de cerda mais curta, que eu já vou mostrar pra vocês. Pra fazer a aplicação da sombra. Aqui bem próximo do cabelo. Aqui próximo da franja eu faço assim. E depois a gente vai vir com o cabelo. Só não deixa secar, tá? Fez o preenchimento da pele, fez a sombra, já vai pro cabelo. Porque senão aí vocês vão... Se você esperar secar, aí depois na hora que você vier pintar o cabelo, vocês vão sentir que tem uma divisão na tinta. Entendeu? Vou deixar a chupeta de fora. Aqui faz o contorno bem bonitinho. Essa voltinha da bochecha. Feito isso, eu hidrato meu pincel, passo ele na água, seco. Esse é o pincel de cerdas curtas. Ele não foi aparado. Com o tempo de usar, ele vai ficando assim, ele vai ficando gasto. Então, é esse cantinho do pincel que eu vou usar para fazer as sombras. Então, vou começar aqui, vou direcionar a sombra pro lado que eu quero aplicar. Então, vou
fazendo uma sombra aqui próximo à franja dela. Aqui no pescocinho. Dentro da orelha. Eu gosto de tirar o excesso. Movimento de C, eu vou trazer essa tinta pro canto da boca. E assim a gente dá uma forma pra bochecha. Eu vou virar assim um pouquinho pra ficar mais fácil pra mim. Vou marcar a sobrancelha. E aqui, por ser muito pequeno, eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar o número 2, que também já tá bem gasto, e vou fazer essa sombra em volta dos olhos. E sabe aquele fundinho, aquela profundidade que tem no cantinho dos olhos? É isso que a gente tá fazendo. Aqui eu vou marcar as narinas. Faço a voltinha aqui. Um pouquinho de tinta e eu vou fazer isso aqui. Deixa eu dar um zoom. Perdão. Mas vocês conseguem dar o zoom enquanto tá assistindo o vídeo, tá? Vou marcar uma covinha aqui. No cantinho da boca aqui. Certo? Acho que não tem segredo essa parte, né? Ó, fiz essa voltinha. E essa voltinha aqui também. Já venho com palha. E vou marcar aqui a região abaixo dos olhos. E aqui a testa. No nariz também. No queixo não vai ter como, porque posso pôr um pouquinho aqui, por causa da chupeta. A gente deixa assim por enquanto, vamos para o cabelo. Daqui a pouco eu vou para a gravação, que eu tenho que buscar meu menino na escola. Tá vendo, gente? É difícil gravar. Vocês acham que é fácil? Não é fácil, não. Então, vamos lá. A cor de base, eu vou usar o camurça. Vou usar esse pincel, que eu acho
melhor para espalhar. Ele é mais firme. Então, vamos reparar aqui, o cabelo, ele tá todo dividido. Se a gente botar tinta em todo ele, é bem provável que a gente vai se perder. Eu, inclusive, me perco. Então, eu vou por partes. Eu não lembro se eu usei o areia ou o palha no projeto de vocês. Eu vou usar o areia aqui. Pra dar uma iluminada. Gente, não tem como, são vários projetos. A gente não lembra se não tiver com o guia na mão. Então, um pouco aqui de iluminar. Vou marcar aqui a divisão do cabelo. Tô precisando passar cola na tampa. Eu uso a fralda direto na tábua, tá? Eu não coloco nenhum tecido por baixo, eu não gosto. Qual o segredo? Coloque pouca cola. Só que aí você, de tempo em tempo, precisa retocar. E não deixa pintura. Assim que você pintou, já desgruda da tábua. Para que não tenha... Para que a cola não fique no verso da fralda. E deixa secar. Passou a cola, coloca no sol, deixa secar. Só vai usar no outro dia. Tá vendo aqui onde tem essas marcações que foi feito com lápis? Então, foi onde eu passei aqui a luz pra gente ter uma noção de onde a gente vai trabalhar a luz e a sombra. Aqui eu faço esse movimento pra fora. Vou colocar só um pouquinho de luz aqui, ó, nessa mechinha. Tá vendo? Ela faz uma curvinha. Um pouquinho aqui. Vou iluminar essa parte. E agora eu vou usar o jatobá para fazer a sombra. Não precisa lavar o pincel, tinta no canto do pincel e eu vou pôr bem próximo aqui da amarração do cabelo. E vou trazer assim. Aqui tem outra mechinha. E depois, com os fios que a gente vai fazer com o marrom, a gente vai conseguir definir melhor.
aqui na divisão, ao contrário da luz onde eu coloquei a luz. Aqui também. E nessa divisão também vai ser mais escura. Tá dividindo o cabelo dela, que ele tá amarrado. Aqui também. E eu vou trazer esses traços, tentando imitar o movimento do cabelo, com o pincel em pé. A franja. E aqui atrás da orelha, essas mechinhas. E agora a gente deixa assim. A gente não fica passando muito pincel não, porque senão a gente acaba desmanchando o que foi feito. Vou aproveitar e já vou fazer a sombra com o jatobá. Geralmente, essa sombra eu faço depois com o diluente, depois que eu fiz toda a pele. Mas eu vou aproveitar o vídeo e já vou fazer. Então, pincel número 0 ou número 2. Esse aqui é o número 2, é que ele tá gasto. Então, eu vou reforçando esses pontos de sombra. Com jatobá. Eu só não gosto de fazer a sombra da bochecha com pincel pequeno. Eu gosto de usar o pincel mais largo. E a gente dá aquela desmanchadinha, porque pra não ficar... Tira o excesso primeiro. E aí vem, não vem direto não, tira o excesso. No pires, no seu pratinho. Essa pintura depois de quase seca, quando a gente vem com palha, porque o tecido acaba absorvendo, então a gente vem novamente com palha, e o ideal é que essa pintura já esteja praticamente quase seca. Porque na hora que eu coloco palha, ele fica. Aí, nesse caso, não precisa nem de diluente, porque a tinta ainda tá úmida. Então, eu vou fazer os bracinhos, as perninhas, e depois eu volto pra gente fazer a sombra do cabelo e finalizar o rostinho dela. Bom, voltei, já fiz os bracinhos, já fiz a pintura das perninhas. Ainda falta fazer a sombra com jatobá. Mas vou focar aqui no rostinho dela. No rostinho, então, eu já fiz a aplicação da sombra, né? Como a gente viu anterior. Eu preciso definir que cor que eu vou usar na chupeta. Porque eu tô pensando em fazer a roupinha dela no salmão. Porque como eu mostrei no começo do vídeo,
as cores que eu vou trabalhar serão essas daqui. Nessa estampa, que é um salmãozinho, um rosinha, com esse outro tecido aqui. Então, eu preciso ver quais cores vão dar certo pra gente fazer aqui, tá? Lembrando que no projeto, as cores serão diferentes. Então, eu vou começar pelos olhos, só vou virar minha tábua assim, porque aí fica melhor pra eu pintar. Então, vocês vão fazer uma bolinha oval aqui. Vai pintar dentro desse espaço com o branco. Então, eu estou usando o pincel bem pequenininho, número 0. Olha aqui, um toquinho de pincel. Por isso que eu falo, não joguem o pincel de vocês fora. Porque eles podem servir para alguma coisa. Tem um fio, mas é aquele que a gente ama, que a gente gosta, que a gente se acerta. Trocou de pincel, parece que a gente tem uma dificuldade enorme. Então, aqui, ó, a gente... mais ou menos na mesma direção. Mais ou menos não, né? Tem que ficar na mesma direção. Mesmo tamanho. Então, pra onde que ela vai estar olhando? 309, número 0. Eu vou direcionar o olhar dela assim, mais pro canto superior aqui. Ela tá olhando para nós, para a câmera. Para onde que você vai direcionar o olhar dela? Ela pode também estar olhando para a girafinha. A sombra do azul inverno. Essa sombra eu vou colocar aqui na parte de cima. Na metade do olhinho. Cobre quase que todo branco, deixa só as laterais. E vou deixar secar. Só vou espalhar mais aqui. Vou deixar secar e vou pensar aqui a cor que eu vou usar. Olha, vamos ver o que eu tô pensando se vai dar certo. Eu posso usar o tom de azul marinho, que eu acho que vai combinar super bem. Como eu posso usar essa cor. E agora? Porque se eu for usar o azul marinho, eu vou usar essa base, o azul inverno com o azul marinho. E se eu for usar essa cor, eu vou usar ela como base e vou usar o sépia como sombra. E agora? Qual cor vocês usariam, hein? Vou colocar aqui junto pra gente ter uma ideia. Vou pôr junto com o tecido. Aí, as duas cores... Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Enquanto seca aqui. As duas cores. Primeira opção.
Aí seria o laço e a xuxinha do cabelo dela, nessas cores. Uma cor neutra. Combina aqui, ó, com esses detalhes. Certo? E talvez a chupeta no azul, então. Vamos lá? Vamos colocar na prática? Bom, só a chuquinha, né? Porque a roupa eu ainda não fiz. Chuquinha, xuxinha, prendedor de cabelo. Como vocês falam na cidade de vocês? Deixa aí nos comentários. Aqui fala xuxinha. Esses elastiquinhos coloridos. Prendedor de cabelo tá mais pra piranha. Aqui fala piranha. Não sei por quê. E o areia. Um pontinho de luz aqui. Aí agora o laço eu vou ter que esperar o vestido ficar pronto pra poder fazer. Agora eu pensei na chupeta fazer azul, então, porque eu acho que vai dar um destaque bem legal. Vai combinar com o olho dela, inclusive. Por que a bebê não pode ter a chupeta azul? Pode ou não pode? O que vocês acham? Então, vou fazer aqui essa parte da chupeta com azul mais claro, porque o azul mais claro pra menina, eu acho que combina mais. Gente, eu tô gravando. Tô pintando e já tô narrando pra vocês. Porque quando eu gravo e depois eu narro separadamente, é muito difícil. Colocar a voz em cima, com o vídeo já executado, feito, é mais difícil. Agora, pintando e falando com vocês, o único problema é que vocês vão ficar ouvindo a minha voz. Porque aí eu não paro de falar. Pronto. Branco agora. Olha o pincel que eu estou usando. Branco. Só um pouquinho de branco. O pino e a alça, eu vou fazer mais escuro, para dar esse contraste.
Eu vou iluminar com o próprio azul bebê, não, é azul soft. Até agora a gente não mudou muito de cor, né? Usou azul soft nas nuvens. Um pouquinho só aqui, ó. Rente ao pino. De um lado escuro, do outro lado claro para fazer a sombra. Opa, peguei muito branco. Só um pouquinho de tinta. Vou iluminar aqui. Eu não tô querendo fazer sombra aqui nessa chupeta agora, não. Eu acho que depois, se a gente fizer o contorno, vai ficar legal. É uma menina que gosta de chupeta azul. Qual o problema? Já vamos fazer a bochecha. Rosa chá. Posso a tinta de lado. Gente, eu vou ter que parar, já tá quase na hora de buscar meu filho na escola. Só uma sujeirinha. Movimento circular. Tá certo? Vou pausar o vídeo aqui. Então, aí na volta, agora sim, na volta a gente finaliza os olhos, faço o contorno dessa pele e finalizo esse cabelo. Voltei. Vocês não vão ver diferença, né? Porque vai ter cortes. Vou emendar um vídeo no outro. Mas falando de diferença, olha a diferença desse olhar para esse olhar. A gente precisa corrigir isso. E às vezes a gente só vê esses pequenos erros quando a pintura já tá seca ou quando a gente vai olhar com mais atenção, né? Então, a gente vai tentar corrigir aqui. Eu vou tentar corrigir esse olhar. Mas eu quero também fazer uma observação. Ela tá com a cabeça leve inclinada. Então, às vezes, alguma diferença na posição também pode dar. E isso não é um erro. Então, vamos aqui. Eu vou precisar do diluente. Então, vou colocar o diluente na minha bandeja. Um pouco que a gente muda, olha a diferença que faz. Vocês notaram isso? Volta o vídeo e ver. Depois que eu acrescentei um pouco que seja fazendo um volume aqui em cima na parte superior, mudou completamente. Bom, eu vi essa mudança, e vocês? Aqui é o próprio com pincel filete. Tô reforçando aqui essa área. Bom,
ainda vai ter mudanças. A gente vai vir agora com o contorno e a gente vai arrumar esse olhinho. Para fazer o contorno do olho, eu gosto de usar o rústico. Então, eu vou colocar aqui na bandejinha. Vou diluir um pouco. Lembrando que é só um pouco, porque se a gente diluir demais... Vou pôr um pouco do diluente. E uma gotinha de água. Molhei o pincel e misturei aqui. Mais um pouquinho. Porque se a gente molha demais, na hora que eu venho com essa tinta muito diluída, eu corro o risco dessa tinta expandir e manchar meu trabalho. É que a câmera dificulta aqui na hora da gente visualizar. Eu vou abaixar um pouco esse olhar. Então, eu venho aqui com o contorno. E vou tentar deixar os dois na mesma posição. Pincel filete. Só um pouquinho de tinta. Vou puxar os cílios. De levinho. Um pouquinho arqueada. Agora o preto, deixa eu buscar o preto aqui. Acho que agora deu certo esse olho, né? Para fazer os olhinhos, eu gosto de usar o pinta bolinha, pinga bolinha. Eu não sei como vocês chamam aí na região de vocês. Pode, meu amor. Então, eu vou usar o número 3. E ela vai estar olhando nessa direção. Aí eu gosto de vir com o pincel filete e dar uma ajeitadinha assim. Vou escurecer um pouquinho essa parte superior aqui. Pode ser com rústico mesmo. O branco. Eu arrumo as cerdas, né, do pincel filete. O branco. Arrumar as cerdas que eu falo é assim, a gente molha na água, enxuga e afina assim. Prontinho. A sobrancelha eu gosto de fazer
com marrom. Nós já vamos fazer o fio do cabelo e já aproveito, faço o contorno do rosto. Para isso eu vou diluir essa cor marrom. Acho que isso é o suficiente. 1, 2 gotas d'água. Aqui a mesma coisa. A gente precisa diluir essa tinta para que o pincel possa deslizar melhor sobre o tecido sem expandir. Meninas, eu adoro esse pincel 40200. Aqui na minha cidade a gente não acha mais para comprar, diz que saiu de linha. E eu adoro ele. Tudo que eu faço, eu gosto de fazer com ele. Vou ter que me adaptar com outros pincéis. Então vamos começar aqui, ó. Vou começar aqui pelo mais fácil. E também para testar a tinta, né? Para ver como que tá a diluição dela. Hoje eu tô tremendo. Tem dia que a gente tá assim. Então, vou começar agora a puxar os fios. Não tá indo do jeito que eu gosto. Mas se eu diluir demais, tá sujeito a expandir e borrar. Vamos com calma, né? A gente começa pelas áreas menores, fazendo os primeiros traços. Tecido bem esticado na tábua. Depois a gente vem fazendo os fiozinhos. Eu gosto de fazer isso logo que eu faço a pintura. Não gosto que seque muito, sabe? Que agora já tá seco. Então o pincel não desliza tanto. Vamos pegando a mão e vamos que vamos. Aqui na franja a gente toma mais cuidado. Mão mais solta. Trabalhando mais com a ponta do pincel. Parar de falar e me concentrar aqui. Aí eu vou preenchendo os espaços, fazendo os fiozinhos.
contorno. Tô nervosa também, né? Tem dia que a gente tá mais ansioso. Mas vai dar certo. Vamos pensar positivo. Troquei de pincel, vocês perceberam, né? 309,00. Cerdas mais curtas. Pra fazer essa sobrancelha aqui. Vamos fazer uma pálpebra aqui em cima. Só um risquinho de marrom. Contorno da narina. Embaixo e aqui em cima. Cantinho da boca, uma sujeirinha. E agora, esse cabelo vai ficar assim? Não. Agora a gente vai vir com marrom. Vou tirar o excesso aqui um pouquinho. Eu vou intensificar. Vou puxar uma sombra. Um pouquinho em cima. Aqui no cantinho. Vocês podem esperar um pouquinho também. Uns 5 minutinhos para dar tempo dos fiozinhos secarem. Aí vocês fazem isso. Então, aqui, bem próximo da xuxinha, uma sombra. Aqui embaixo dessa mecha. Aqui na parte de baixo também. Eu disse que ia dar certo. Vocês têm que confiar em mim. Não, às vezes não dá certo, eu sei. Às vezes a gente tenta e não dá certo. E aí? O que eu faço? Às vezes eu paro o que eu tô fazendo e vou fazer outra coisa. A areia, vamos pôr mais tinta aqui. Que às vezes o dia não tá legal, não é assim? Areia cor. Olha como eu tô trabalhando com o pincel. Pincel em pé, só com a pontinha dele, só nas mechinhas. Eu não venho com ele deitado assim, eu trabalho com ele em pé, só nas mechinhas maiores aqui, trazendo essa iluminação. A areia, como eu tava falando, é a cor de iluminação aqui desse cabelo que eu usei. Aqui em cima. Não vai pôr areia demais aí, porque senão você vai desmanchar os fios. Aí você vai falar pra mim que não deu certo. Não, é só uma iluminação, ó. E é só mais na parte central aqui do cabelo. E depois disso? Depois disso eu posso vir com um pouquinho, bem pouquinho,
do rústico, nesses cantinhos, nessas partes mais escuras, que nem sempre é cantinho, e vou intensificar aqui. Mas é pouco, tá? Esse eu chamo de cabelo castanho, um castanho claro. Porque tem o cabelo castanho que eu faço com o rústico. Acho que tá ótimo, né? O que vocês acham? Senão vai escurecendo demais. E é pouquinha tinta. Não vou desperdiçar tinta, vou aproveitar esse mesmo rústico e vou fazer o contorno aqui do prendedorzinho de cabelo dela. Um pouco mais de rústico aqui. Achei que ficou bem fraquinho. E aí? Rústico na chupeta? Rústico, pode ser o rústico. Rústico ou azul marinho. O rústico já tá na mão aqui, pra gente não ficar trocando de cor. Com a pontinha do pincel bem fininha. Quando eu quero o traço bem fininho, eu deixo a mão bem leve. Eu não encosto muito o pincel no pano. Lembra que eu falei que o palha dá um efeito bem legal quando a pintura já tá seca? Eu vou fazer isso agora. Para isso eu vou pegar um pincel limpo, porque eu não quero trazer, mesmo que eu lavei meu pincel agora, acabei de lavar, eu não quero trazer essa cor de chocolate pro rostinho e manchar, então eu vou trocar de pincel. Umedeço ele, né, pra hidratar. Movimento circular. Nem precisa do diluente. Por que eu não vou usar o diluente? Porque eu quero marcar essa luz. Eu quero que ela fique mais realçada. Então não preciso usar o diluente. Eu quero que ela apareça. Se eu quiser, eu posso pôr um pouquinho de palha aqui. Se eu quiser dar um brilho um pouco maior para esse cabelo. Mas só um pouquinho, senão, tá vendo? Só alguns pontos. É isso, meninas. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando que esse desenho faz parte do nosso projeto Pintando com Maria Nogueira. Aqui na descrição do vídeo vai estar as informações para vocês acessarem ao link do WhatsApp, tá certo? Muito obrigado, um beijo. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!